Olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Silvia Rodrigues Pachikowski, sou diretora cultural da ASP e com muita alegria dou início a essa experiência de hoje, do olfato. Traremos um pouco do mundo do vinho, falaremos bastante da experiência da degustação, do cheiro, do olfato. Vamos tentar entender se o direito, se a advocacia tem um cheiro, não tem um cheiro. A ideia realmente é a gente, descontraidamente, junto com os brilhantes convidados que temos aqui para essa noite, que já vou apresentar. Mas sem antes, eu queria destacar duas ou três coisas que eu acho importante. A gente acabou de assistir o filminho sobre o censo, a ASP. Convido a todos os associados que participem e respondam ao censo. É muito importante para nós conhecermos os nossos associados, conhecermos melhor a advocacia propriamente. Né? A ASP é uma entidade com 80 anos de vida, mais de 78 anos de vida, na verdade, quase 80 mil associados. E neste mês da advocacia, a nossa intenção foi, além de trazer a vocês, né, trazer aos nossos associados a experiência jurídica, né, o conteúdo, os cursos de formação, cursos inéditos de jurídicos propriamente ditos, mas também experiências. E aí a nossa proposta foi trabalhar com os 5 sentidos, né, e com as 5 regiões do Brasil. E hoje a nossa experiência é do olfato, amanhã teremos do tato, na semana que vem trabalharemos com a visão, uma live interessante sobre visual law, uma outra sobre o paladar, nossa presidente Viviane Girardi, mais o Cagé, querido amigo do César, pilotarão a cozinha, literalmente fazendo uma associação entre o planejamento estratégico do escritório e a formação das receitas, né? O quanto isso importa, uma brincadeira divertida que eu convido a todos e a todas para participarem. Para poder conhecer melhor a programação e também para poder se inscrever nesses eventos todos que duram até o dia 31 de agosto, convido para que acessem mesdaadvocacia.asp.org.br. Vai ser um prazer recebê-los em outros dias, em outros eventos também. Mas acho que eu queria dar boas-vindas a todos também, a todas, agradecer a presença, mas o que importa mesmo é apresentar a vocês os nossos queridos convidados. É um prazer muito grande para mim aqui estar ao lado para mim, uma das maiores feras do mundo do vinho no Brasil. E do mundo também, não só do Brasil. Eu tenho aqui do meu lado esquerdo o Edgar Escorteganha. Ele é técnico em viticultura e enologia, formado em enologia pela Università degli Studi di Trento e Udine Fondazione Edmund Murr. Enólogo responsável pela vinícola Luiz Argenta, no Rio Grande do Sul, presidente da Associação Brasileira de Enologia, sócio fundador e professor da Concept Wine, e esse ano foi escolhido o enólogo do ano. Do meu lado direito aqui, o nosso anfitrião, né? Estamos aqui na Casa Fasano. Agradeço, aliás, o Manuel por essa hospitalidade. Além de ser um grande amigo, sommelier há quase 30 anos, tem formação em barman como sommelier, especialização pelo Bureau Interprofessionnel de Vin de Bourgogne, na França. Seu currículo, além de grandes viagens, de conhecer, acho que praticamente as grandes, ou se não todas as regiões vinícolas do mundo, um especialista na degustação, na arte do paladar, além de ser um grande erudito e uma pessoa que com certeza vai agregar muito na nossa degustação de hoje. E conectado conosco também está o André Malman, que tem curso de sommelier internacional, curso de juiz internacional com WTO e de enografia brasileira, e é responsável pela Concept Wine, sócio e professor dessa academia, dessa escola técnica de vinhos, e que também se juntou a nós para permitir essa experiência, responsável pelo envasamento das pequenas porções, para que todos pudessem receber nas suas residências
o material para a prova de hoje. O André vai nos acompanhar à distância, né? Vai pelo sistema do Zoom que vocês estão logados e ele vai pelo chat esclarecer dúvidas que surjam, como a gente não vai ter essa interação de nós aqui, Manuel, Edgar e eu, e vocês que estão em casa, o André fará essa ponte e irá respondendo as perguntas que forem apresentadas pelo chat. Acho que teremos uma experiência muito interessante, degustaremos 2 vinhos brancos e 2 vinhos tintos, depois vamos falar mais deles, mas eu queria iniciar aqui passando a palavra para o Manuel, falar um pouquinho do vinho, do mundo do vinho, dessa experiência do sommelier, para depois a gente entrar na prova especificamente. Por favor, Manuel. Obrigado, Silvia. Boa noite a todos. Muito bem-vindos aqui. Estamos aqui em casa, né? O restaurante Fazenda está aqui embaixo da nossa sala. Daqui a pouco estarei lá atuando. Mas só uma correção, Silvia. Então, 30 anos de Fazano, não como sommelier. É verdade, Fazano. Sommelier já 36 anos, praticamente. Obrigada, desculpa. Imagina, detalhes. E para falar um pouco, sobre sommelier, sommelier é o profissional que se ocupa do serviço de bebidas de um estabelecimento. Muitos olham para o sommelier e pensam que ele é um degustador de vinhos apenas. Não é um degustador, mas ele tem que compreender todos os serviços, tudo que faz parte do serviço. Ou seja, a escolha dos vinhos, a escolha dos copos, o servir propriamente dito, a temperatura ideal, uma coisa importante, entre tantas outras coisas. Fora isso, é o serviço de bebidas, em geral. Então, também, ele tem que abranger toda a área dos destilados, whiskies, gins, conhaques, armagnacs, etc., os fermentados, como saquê e cerveja. Então, é muito mais amplo do que, às vezes, se pensa. Agora, para falar um pouquinho sobre, já que o nosso assunto é o fato, uma coisa muito importante para dizer é que o paladar está intimamente ligado ao olfato. O gosto do vinho é praticamente olfato. Aliás, diria até um erro de nomenclatura, o que acontece na língua portuguesa. Nós costumamos falar, por exemplo, que a gente isso tem gosto de morango, tem gosto... Seria assim, o paladar de morango? Não existe. Existe o aroma de boca. Tanto que o francês, quando vai falar sobre sorvete, ele falou que parfum você quer, que perfume de sorvete, não sabor. Então, é muito importante dizer que o paladar, vocês vão ainda falar sobre paladar, né, no próximo encontro, não é isso? Isso. O paladar seria apenas as sensações de acidez, sensação de doçura, salgado e do amargor, além do umami, que é o chamado quinto sabor, e sensações táteis do paladar, né? A sensação de astringência, de picante, mais ou menos por aí. E o resto, então, vem tudo do olfato. Por isso, ele é muito importante. Para dar remédio para uma criança, o que a gente faz muitas vezes? Fecha o nariz da criança, tenta fazer esses testes. Claro, você não vai sentir praticamente nada, sentir mais essas sensações, o paladar como propriamente deveria ser, né? Essas sensações que eu acabei de dizer. Então, acho que é importante, hoje é muitíssimo importante a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre análise sensorial, que é o degustar, uma palavra às vezes muito, parece ser snob, né? Vou degustar um vinho. Degustar é provar com atenção, é uma das definições mais simples, e para que a gente extraia mais prazer. Então, prestar atenção em algumas características, até para a gente aprender a escolher melhor aquilo que gosta, até para a gente discernir melhor a qualidade de um vinho. Por isso que a gente, vamos dizer, aprende, experimenta essa questão de degustar, essa questão da análise sensorial. Eu acho que eu passo agora a palavra para o Edgar, e a gente volta depois a falar sobre isso nas degustações em si. Obrigada, Manuel. Edgar, você agora como enólogo, enfim, faça suas considerações iniciais, por favor. Olá, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui, principalmente do lado dessas duas feras, do Manuel, que está há muitos anos
atuando no mercado de vinhos, né, e muito conhecido mundialmente. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. A minha profissão há 22 anos é enólogo, né? O enólogo, como o Manuel falou do sommelier, o enólogo faz o trabalho antes do sommelier, né? O enólogo faz o trabalho desde o preparo do vinhedo, desde o plantio, porque a enologia está viticultura e enologia, né? Faz todo o cuidado da escolha do local, do terreno, e aí vai envolver uma palavra que daqui a pouco a gente vai aprofundar mais, junto com o Manuel também e com a Sílvia, a palavra terroir, a escolha do terroir, que faz um dos pilares do terroir é o ser humano, que somos nós que escolhemos aquele local, né? Até o momento de colher a uva, decidir o ponto da colheita e aí sim transformar a uva em arte, que praticamente o vinho é uma obra de arte da transformação da matéria-prima que é a uva. Então, esse é o trabalho do enólogo, né? Transformar a uva em vinho de qualidade. Esse é sempre o objetivo principal. Eu atuo no Rio Grande do Sul, já passei, como a Silvia falou, um tempo na Itália, me profissionalizando, mas é no Rio Grande do Sul onde eu atuo a maior parte do tempo. E como nós comentávamos, como o Manuel comentou da degustação, hoje nós vamos focar muito nas regiões brasileiras. As regiões brasileiras, não só a tradicional, que é o Rio Grande do Sul, mas também outras regiões que estão em ascensão, outras regiões que vêm produzindo grandíssimos vinhos, como é a região do norte de São Paulo, do sul de Minas, do Nordeste, outras regiões que ainda são embrião, mas é a região de alguns locais na Chapada Diamantina, outras em Goiânia, nas partes mais altas, Santa Catarina, Paraná. O Brasil é muito grande, muito diversificado, e em cada uma dessas regiões a gente consegue produzir vinhos de alta qualidade. Então, é um bate-papo que nós vamos fazer hoje, trocando ideia e conhecendo um pouco da diversidade brasileira dentro da degustação dos vinhos, falando praticamente de vinhos de cada uma dessas regiões. Nós vamos degustar em seguida 4 regiões: Rio Grande do Sul, sul de Minas, Nordeste e Santa Catarina. Obrigada, obrigada, Edgar. E queria que o André se apresentasse também, já que vamos conversar com ele e ele vai estar respondendo no chat. O André, que é sommelier também e professor na Concept Wine. Queria que você desse as boas-vindas, André, e falasse aí alguns minutinhos também da tua experiência profissional, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Espero que estejam me ouvindo bem, sejam todos bem-vindos. É um prazer, tanto em meu nome como da Concept Wine, estar presente nesse evento tão importante da ASP, junto com a Sílvia. Um prazer, Manuel, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu não sou sommelier, né? Eu tenho cursos de sommelier, né? Minha área, eu sou um profissional da área da saúde que há mais de 20 anos estudo vinhos. E nesse mundo do vinhos eu fiz alguns cursos de sommelier, curso de degustação, enfim, até que alguns anos atrás a gente optou em tentar entender o vinho antes da garrafa, né? Tentar entender o vinho como ele era feito, desde a parte de viticultura, desde a parte de elaboração dos vários tipos de vinhos em vários lugares do mundo. Daí, juntamente com o Edgar, a gente montou a escola que tem o intuito de aprender sobre vinho antes da garrafa, né? Já tinha feito alguns cursos de sommelier, eu não sou sommelier, né? Eu fiz cursos de sommelier, então a gente montou a Concept Wine com esse intuito, né? Tentar buscar um pouquinho do antes, né? O que acontece antes de a gente abrir uma garrafa de vinho. E, logicamente, né, para poder aproveitar melhor depois que a garrafa está aberta. Esse que é o nosso objetivo. Então, eu digo que a gente vem junto para aliar, se juntar com os sommeliers, para tentar discutir junto, né, 2 formas diferentes de a gente discutir e conversar sobre o mundo do vinho. Então, mais uma vez é um prazer, eu vou me colocar à disposição de todos aqui. Eu sei que, eventualmente, quem não convive de maneira muito aprofundada no mundo do vinho, pode ser que em algum termo que o Edgar, ou o Manuel, ou a Sílvia estejam comentando, pode ser que não seja muito claro. Vocês podem colocar as perguntas aqui para mim, tudo que eu conseguir responder.
eu vou estar disponível o tempo inteiro aqui para a gente poder esclarecer algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas, tanto do tema ou alguma coisa que vocês não estejam entendendo que esteja sendo discutido na mesa, vocês postem aqui, vai ser um prazer eu poder colaborar. E aos que receberam as amostras de vinho, espero que gostem, a gente escolheu com muito carinho, essa aí foi, nós 4 sentamos e discutimos para tentar aproveitar ao máximo os 4 cantos do Brasil e juntar, né, o tema principal, que é o olfato, como o Manuel brilhantemente falou no início, né, um tema sempre atual, o olfato é sempre atual, não importa o período. A gente estuda há 20 anos atrás, o olfato é atual, e agora o olfato é tão atual, e é um tema sempre importante em qualquer degustação. Então, vocês vão ver que a gente conseguiu trazer algumas amostras, para quem está com as amostras, que vai ser fantástico, e eu tenho certeza que, além de fantástico para quem está com as amostras, mais fantástico ainda é estar com as amostras e ver o Manuel e o Edgar e a Silvia aí comentando e discutindo e aprendendo um pouquinho sobre o mundo do vinho. Então, pessoal, estou aqui à disposição. Silvia, muito obrigado. Boa degustação para todos. E qualquer dúvida aqui, eu vou estar disponível no chat. Obrigada, André. É um prazer te ver, um prazer ter você conosco. Só queria aí aproveitar essa deixa para esclarecer um pouquinho por que escolhemos, né? Acho que a gente tem 3 escolhas que fizemos aqui. Uma é mostrar o Brasil, né? A ASP tem essa cobertura nacional, então a gente buscou vinhos nacionais, vinhos brasileiros, para que a gente possa conhecer, né? Um hábito que está se iniciando. Eu acho que o consumidor do vinho está começando a aprender que temos bons vinhos no Brasil, que é possível tomar vinhos de qualidade produzidos no Brasil. Talvez a questão preço ainda seja uma barreira, porque ainda é uma fase de muito investimento, de produções ainda pequenas, e isso, por óbvio, impacta no preço da garrafa. Acho que isso é importante. A escolha também de mandar as amostras nessa forma porcionada porque como assumimos a entrega para o Brasil todo, então tínhamos que ter algo que fosse viajável, né, que desse para entregar nas diferentes regiões. E também, de certa forma, entre 4 garrafas também a gente teria que limitar a experiência a 1 ou 2 vinhos, e a ideia foi realmente fazer essa busca de diferentes olfatos, sabores e vinhos. E aí vocês vão entender que tem peculiaridades na escolha que fizemos, exatamente para que pudéssemos abrir a experiência do olfato, né, Manuel? Então, acho que essa foi a nossa escolha para a noite de hoje. Passamos para... Vamos para a degustação? Para a degustação? Vamos começar até para desenrolar mais Isso, saímos desse blá, 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 né? E eu gosto de dizer, né? As pessoas que já me conhecem sabem o quanto eu sou apaixonada pelo mundo do vinho, né? Bebedora de vinho. Isso, eu tenho um Instagram que eu brinco muito disso, o meu hobby passou a ser esse. E não tem o melhor vinho, o pior vinho, não tem o vinho caro, o vinho barato. Eu acho que tem aquela que traz para você a sensação gostosa, a experiência. Eu mesma... não vou dizer que não tomo os caríssimos, tomo muitas vezes, mas as coisas menos caras, ou as coisas até falando baratas, não no sentido pejorativo, mas no sentido de custando menos, né? Sei lá, menos de R$100, tem muita coisa bacana também. Então, eu acho que o que a gente aprende com essa litragem, né? Com as degustações e com as provas, é realmente perceber que tem tanta coisa boa, que o mundo do vinho produz tanta experiência diversa, e o quanto é brilhante isso. Então, assim, acho que hoje essas 3 personalidades aqui que trouxemos para falar do vinho e de tudo mais, acho que vai valer a pena brindarmos em conjunto. Aí, tem algum número de casa que as pessoas têm que abrir primeiro, Edgar? Sim, é isso que eu vou falar. Só para concluir a conversa, quem vai falar, na verdade, é o vinho. A gente só vai traduzir ele no português, né? Sim, pessoal, vocês, quem recebeu a amostra em casa, todas elas estão numeradas, 1, 2, 3 e 4. Nós servimos agora a amostra número 1 e número 2. Vocês, por favor, podem servir a amostra número 1 e número 2, que são os dois primeiros vinhos brancos. E aí, assim, a gente vai partir com a degustação.
Só frisando, antes de mais nada, que essa é uma degustação didática. Vai ser bem bacana por isso, porque nós pegamos, como falamos anteriormente, um pouco de cada canto do Brasil. E esses 2 vinhos brancos são da região sul do Brasil. E um do Rio Grande do Sul e outro de Santa Catarina. A peculiaridade desses vinhos, além do terroir, é como eles foram elaborados, que nós vamos dar início agora. É isso aqui, 1 e 2. Esse é um mesmo? Esse é um. Sim, É? esse é um. Pronto. Esse é um com menos Apesar cor. da cor, né? É curioso. É, A isso, cor, é isso. já vamos falar disso já. Gente, os dois são Chardonnay, isso. Isso, o Edgar. número 1 vai ter menos intensidade de cor, o número 2 um pouquinho mais tonalidade, depois o Manuel pode comentar melhor, mas os dois são Chardonnays. A peculiaridade deles é que o número 1 é fermentação e maturação somente em inox, em tanque de inox, então não tem presença de madeira. E o número 2 passa por 12 meses em maturação em barricas novas de carvalho francês. Então, a diferença essa é bastante grande que nós vamos perceber na taça, porque o primeiro é 2021, então quer dizer que foi dessa última safra da uva colhida em fevereiro deste ano, e o número 2 é da safra 2020, com colheita em fevereiro ou março do ano passado. Então já tem 1 ano e meio, passou 1 ano na barrica e mais praticamente meio ano na garrafa. Boa. Bom, falando um pouco sobre a uva, né, Chardonnay. A uva Chardonnay é a uva mais conhecida entre as uvas brancas do mundo. É a que produz, o berço dela é Europa, ali a região da Borgonha, onde são produzidos, para a maior parte dos comentadores, os melhores vinhos brancos do mundo. A região de Borgonha tem alguns famosos nomes, como Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, Corton-Charlemagne, entre outros nomes, desses grandíssimos vinhos que são verdadeiras obras-primas, além de outros mais simples, a própria Borgonha tem, dos Borgonhas mais genéricos. E existe uma tradição em relação a Chardonnay desses vinhos passarem por madeira. Por que se passa por madeira, muitas vezes? Por conta de que é um vinho, uma uva que produz vinhos com muito corpo, muitas vezes, com potencial. A gente costuma dizer que esses vinhos têm potencial para passar em madeira, porque se o vinho não tem potencial, uma uva produz um vinho extremamente leve, ele passa por madeira, ele fica descaracterizado. A madeira acaba encobrindo todos os sabores, os aromas que poderiam dar do melhor de certas uvas. A Chardonnay permite isso por poder fazer vinhos muito estruturados. Claro que a gama de vinhos Chardonnays é imensa, de vinhos super leves de Chardonnay, a médio corpo, a muito encorpado, mas tem muitos Chardonnays são conhecidos no mundo por essa história de Chardonnay envelhecidos em madeira. É muito comum a gente encontrar esse tipo de vinho mais amadeirado de Chardonnay na Austrália, nos Estados Unidos. Os grandes Chardonnays dos Estados Unidos e Austrália são feitos, normalmente são envelhecidos em madeira, sem dúvida nenhuma, a grande maioria. Borgonha, aí nós temos em todo mundo esse estilo de vinho. Mas a gente tem a oportunidade hoje de provar um Chardonnay sem madeira. E existem algumas regiões que são tradicionais disso. Por exemplo, dentro da Borgonha, uma sub-região chamada Chablis. Chablis se escreve, um vinho muito conhecido na França. Costuma fazer os seus Chardonnay sem madeira. É muito comum, apesar de ter alguns produtores que usam a madeira para envelhecer. Então, hoje é a oportunidade de provar duas coisas completamente distintas. As cores, eu estava falando, Edgar, que a gente nota que a intensidade de cor do não amadeirado até surpreende, sendo que ele ainda é mais jovem, né? Isso, então 21. É você que vai falar, porque é seu vinho, né? Você é o pai da criança. Esse aqui é da casa Por que ele tem uma cor assim até
comparável com o que se passa por Intensa, madeira, né? intensa, porque, em geral, um vinho que passa por madeira, ele sofre mais oxidação. Ele está falando que eu que posso falar sobre isso, mas ele pode falar muito bem, porque ele é técnico, mais técnico que eu, talvez, mas ele, passando por madeira, ele costuma intensificar mais essa cor do amarelo, que sai do amarelo palha e vai para o amarelo que vai dourado. Com o tempo, depois de garrafa, esses dois vinhos, os dois, qualquer vinho que seja vinho branco, vai intensificar mais a cor, a ponto de ficar bem dourado. Mas é curioso que a gente já vê aqui um vinho sem madeira, com bastante cor também. Vamos falar já sobre os dois, sobre os aspectos aromáticos? Vamos lá, acho que é interessante, inclusive, só aproveitando o gancho do que tu comentou, Manuel, o Chardonnay é uma variedade das brancas que melhor casa com a madeira, porque não é uma variedade aromática, né? E que geneticamente tem um pH também um pouco mais baixo, uma acidez mais alta, comparando, por exemplo, com uma variedade um pouco menos conhecida, que é uma Gewürztraminer, né? Que é aromática e tem pH baixo. O Chardonnay, ele casa bem com a madeira, e com pH baixo dá a possibilidade de maturar uma acidez, frescor maior, dá a possibilidade de ficar um tempo maturando e, consequentemente, mais longevos lá na frente. Chardonnays que, se pegarmos alguns franceses, que o Manuel acabou de comentar, que de 6, 7, 8, 10 anos, eles ainda têm vivacidade, ainda têm acidez, né? São uns baita Chardonnays. pH baixo significa mais acidez, e acidez, não se assustem, a gente fala de acidez, às vezes as pessoas torcem o nariz. Acidez, não. Acidez, quando a gente fala de acidez no vinho, é acidez do bem. A acidez é o humor do vinho. E mesmo os vinhos encorpados, arredondados, como a gente costuma dizer, aqueles vinhos que parecem até que não tem tanta acidez, a acidez por trás desse estofado de um vinho macio vai dar a longevidade, só complementando o que o Edgar está falando. Então, entrando praticamente na degustação, se todos vocês serviram o número 1, vocês vão perceber uma coloração amarelo pálido, já começando a puxar para um amarelo um pouquinho mais intenso, como o Manuel falou. Esse vinho é da safra 21, como eu comentei, porém ele ficou algumas horas em contato com a casca, em criomaceração gelado, né, antes de começar a elaborar o vinho, para dar um pouco mais de estrutura, um pouco mais de volume. Por isso que ele agrega um pouquinho mais de cor, sendo um vinho recém-elaborado. Aqui a gente percebe muitas notas florais, notas de flores brancas, um toque de fruta de polpa amarela, como um abacaxi maduro, bem de leve, mesclado com algumas flores brancas, que é característico também do Chardonnay, característico principalmente essas flores brancas do Chardonnay produzido na Serra Gaúcha, como esse aqui. Na boca, lembrem-se de colocar um gole, espalhar sobre toda a base da boca, e depois engolir e prestar atenção nas sensações que nós vamos perceber na nossa boca. Só para dar um pitacozinho aí, para orientá-los também em relação aos princípios de degustação. Para além de acharmos os aromas, perceber a intensidade, se o vinho está aberto ou não, ou seja, se ele solta os seus aromas. A complexidade é um dos fatores mais importantes para definir a qualidade. Complexidade é o número de aromas que tem um vinho. É como perfume, né? Se o perfume, imagina a gente sair com um perfume totalmente monotemático, a gente vai sair cheirando morango ou maçã. Reparem que um bom perfume, ele vai ter às vezes tem algum dos aromas mais marcantes, né? Ele pode tem um pouco mais de alguns perfumes mais para herbáceo, outro mais para floral, mas é uma complexidade que a gente consegue definir às vezes, e assim com o grande vinho. Às vezes é uma profusão de aromas que dá o que a gente chama de complexidade, né? O Edgar encontrou alguns aromas, vocês têm também os seus repertórios, podem encontrar outros, mas é interessante a gente ver que já começamos com 2 vinhos aqui, quem já proveu, já cheirei os dois vinhos que têm uma boa complexidade e que já está se expressando, tem uma boa intensidade. Intensidade é a força com que a gente sente ele no olfato e também na boca. Você fala de intensidade na boca, é a força com que a gente sente um vinho,
ou qualquer alimento, ou qualquer bebida, e a complexidade também, o que a gente sente na boca como aroma de boca. Isso, importante também a persistência, né? Isso, amarrado ao que o Manuel falou, o volume de boca é quanto tempo nós ficamos com ele percebendo o gosto na boca, sentindo o vinho na boca. Também Isso, fator de qualidade. Exatamente, fator de qualidade, com a acidez que nós comentávamos antes, o pH, que é mais simples traduzir na salivação que nós sentimos Bem lembrado. depois que nós engolimos o vinho. Vejam que a gente tomou esse vinho, se vocês já fazem uns minutos que tomaram, experimentem de novo, vocês vão perceber que depois de engolido, a boca começa a produzir saliva. Isso é independente Tem da uma nossa salinidade vontade. também, né? Essa salivação vem espontânea porque a nossa É, papila entende que está acho que sendo, o segundo até- entre aspas, agredida com o ácido do vinho, o ácido bom, né? Então começa a salivar. E essa salivação indica o frescor, indica a elegância do vinho, né? Até um certo ponto. Quando é excessiva demais, o vinho é ácido demais. E quando não percebemos essa salivação, o vinho ele está já passando do ponto ou quase morrendo. Por isso que é muito importante esse ponto fundamental da acidez que nós vamos perceber na salivação na nossa boca. Não, estou pensando, estou tentando aqui buscar na advocacia, né, no dia a dia do advogado, na vida, esse frescor, esse floral, sei lá, pensei primeiro numa sentença de procedência, na alegria que vem quando a gente ganha um caso, né? Vem com essa coisa, com essa flor, com essa festa toda do primeiro vinho, né? Sem dúvida. Muito bem. bom, muito bom. Um contrato fechado, né? Dinheiro na conta, guia de levantamento, Isso. tanta coisa boa que vem. Bom, se o negócio for grande, vai ser aqueles vinhos da Borgonha que eu falei, vai ser o Chardonnay, Isso. o Puligny Montrachet. Né? Pois Isso, é. vamos lá para Montrachet, isso mesmo. E o segundo, interessante, né, Manuel, que daí quando a gente se propôs a falar do olfato, isso eu acho que eu falei um pouquinho, mas é importante que quem está conectado com a gente entenda, que quando pensamos no olfato, no cheiro do vinho, no cheiro do direito, né, eu pensei, a primeira coisa que veio, e que esse segundo vinho que passou pelo Carvalho me traz, quer dizer, quem nunca entrou, né, num escritório de advocacia antigo que era tudo de madeira, né? E aí você tem aquele cheiro da madeira presente, Forte. ou mesmo no fórum, o Tribunal de Justiça em São Paulo ainda tem algumas paredes inteiras de madeira, né? E que vem essa referência do Carvalho, né? Da madeira que a gente sente, né? No próprio... Alguns são mais do próprio marcados vinho, mais, ainda, outros mas menos. é verdade. E isso nos remete, bom, vocês advogados provavelmente vai remeter justamente a esses ambientes, mas o vinho traz muito disso, né? Da história de remeter, aquela história do o cheiro do quarto da minha avó. É muito comum a gente comentar isso quando a gente começa a aprender vinho, né? O que é que tem nesse quarto, né? O que tinha nesse quarto da avó, que normalmente pode ser couro, pode ser alguns tipos de móveis, etc. O que é... Então vamos falando do segundo vinho já? Eu acho que sim, que então dá para fazer uma comparação legal, né? Isso. Apesar dos dois assim terem... não há um distanciamento como às vezes pode ter. Né? Um vinho pode ser extremamente madeirado, a madeira é bem... até discreta, né? A madeira do vinho amadeirado daqui, que é o Villa Francione. Esse vinho aqui... Luiz Argenta e Villa Francione são dois vinhos bastante badalados para quem gosta de vinho no Brasil. São dois vinhos de vinícolas que já estabeleceram há algum tempo e que cada vez mais sólidas. E esse Villa Francione, por acaso, eu acompanho isso, eu não sei se eu já te disse, mas o projeto deles desde o comecinho. Não sabia. Tanto que eu tenho um dedo ali, isso dito pelos donos, na primeira safra do Chardonnay deles, que eu fiz uma degustação às cegas, e onde eles apresentavam vários vinhos deles comparando com... Às cegas é quando a gente não sabe o que está tomando. Então, fui até a vinícola e eles comparavam o vinho Sauvignon Blanc deles com outros, e me traziam para... Eram vários degustadores, mas eu que era convidado lá para dar pitaco, e eu adorei todos os vinhos deles, mas achei que um dos vinhos deles, que era o Chardonnay justamente, tinha uma madeira muito carregada em madeira dominante, se tornava enjoativo, exagerado. E eles fizeram a primeira safra, então,
uma mistura de 2 safras, tanto que chama Lote 1, É o verdade. primeiro vinho de Chardonnay que eles fizeram. Sem querer me gabar da história aí, mas eu, enfim. Não, acho que isso foi é sempre mas- registro, não mas- é? mas não, Foi o começo. para ilustrar, estou contando essa história para ilustrar o papel da madeira. Então, quando ela é muito exagerada. E para dizer que eles foram dosando tão bem que esse é um vinho que tem uma madeira muito sutil. E agora entram os aromas. Que aromas entram? É muito comum a gente sentir aroma. Eu vou ver se tem, todos vocês já vão analisando. Em geral, o vinho que passa por madeira, o Chardonnay, tem os famosos aromas de manteiga. Não é o amanteigado da textura, também da textura, pode ter, mas é o aroma da manteiga, o aroma, às vezes, de avelã, de algumas nozes, e que mais que a gente... O abacaxi já mais maduro, em geral, mas o abacaxi é uma fruta bem típica dos vinhos de Chardonnay. E aqui a gente, acho que nota um pouquinho disso, mas com uma acidez boa, é um vinho que ainda pode envelhecer, que já está pronto, mas que não está muito bem equilibrado. Vinho elegante, elegante. Exatamente. Elegante. E a madeira, pessoal, a madeira que nós estamos falando aqui é o carvalho, que pode ser proveniente dos Estados Unidos, da americana, no caso, ou francês, ou do leste da Europa, de várias origens. Claro que essa aqui é uma madeira americana, um carvalho francês, um carvalho mais fino, e também a evolução desses vinhos aqui no Brasil com madeira, né, Manuel? Foi porque nós, elaborando safra após safra, começamos a experimentar vários tipos de madeira, porque não é simplesmente cortar uma árvore lá na floresta de carvalho e fazer a barrica. Dentro se subdivide já desde a floresta, de François, de Allier, os bosques, de onde provém essa madeira. O tronco pense em uma árvore grande de carvalho, né? O tronco central dá uma qualidade, o tronco superior, o tronco mais baixo dá uma qualidade, a porosidade, se essa planta nos anos de crescimento foi crescendo lentamente ou se cresceu rapidamente porque o fator climático interferiu, vai interferir na porosidade da madeira, né? Quanto mais pequenos os poros, melhor. E também numa coisa muito importante, que é a tostagem da madeira, como se fosse um cozimento, uma tostagem, uma queima da madeira, da barrica, antes dela ir para o comércio, que pode ser não tostada, médio forte, alto, e isso influencia na qualidade dos aromas. Então, quando a gente fala de um vinho Chardonnay, que é um vinho mais delicado, nós sempre vamos buscar uma madeira mais específica para esse vinho, para fazer um casamento de elegância perfeito, como é nesse caso aqui. Eu tinha esquecido do aroma da baunilha. Isso. Baunilha, isso. Que é boa, muito mais boa. comum, muito comum no vinho amadeirado, mas é mais comum quando se usa madeira americana. Tem um pouco mais de baunilha o vinho a madeira, a barrica de madeira americana. A gente distingue, tem outros países, mas os 2 principais, a gente sempre distingue Estados Unidos, madeira americana e madeira francesa, ainda que tenha na Croácia, na Eslovênia, alguns lugares assim, Iugoslávia. Agora, Silvia, falando um pouco de harmonização, que eu me lembrei de uma coisa, agora você que vai ter que ser vai fazer essa harmonia. Aliás, não me coloca a Silvia está toda saia harmonizada, justa. porque ela está harmonizando o vestido com o microfone E o vinho. Com o vinho, olha ali. Também. Degradê total. Bom, surpresa. mas é o seguinte, existem estilos de vinhos diferentes. Eu estava pensando, será que dá para a gente pensar em áreas diferentes na advocacia? Porque, vamos dizer assim, tem o criminalista, essas coisas. Eu entendo, estou falando, jogando para você. Sim. A gente tem um vinho mais encorpado, teria uma área assim que é mais encorpada, suave, né? O vinho mais leve, o vinho de mais frescor. Nós temos vinhos, vamos dizer, mais complexos, mais nobres. Vamos dizer. Você apontaria aí algum paralelo? Olha só que saia justa, porque isso a gente não combinou. Não mesmo. Né? Mas assim, eu acho que eu acho que assim, acho que a gente pode, acho que 2 áreas, né? Assim, não falando de área, mas a gente tem uma coisa que é o consultivo, né? Que é tudo aquilo que é
pré-processo, né? Pré-litígio, ou a fazer um contrato, comprar uma casa, ou fazer uma compra e venda de uma empresa, então, ou a própria consulta, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, então todo aquele preventivo da advocacia que tende a ser mais suave, mais soft, né? Mais feliz, sorridente e tudo. E aí a gente tem o contencioso, né? Que é propriamente aquela mais beligerante mesmo, né? Do processo, de autor e réu, às vezes o criminal, né? Ministério Público e advogado e Vem com tudo. tanino, com muito Isso, tanino. então vem com corpo, uau. com força, com A gente chama de com vinho poder, potente, um vinho e robusto. potente, isso. Então, assim, que muitas vezes que depende da oralidade, né? De uma sustentação oral ou de um embate oral. Então, assim, você tem essa coisa mais aguerrida, talvez, até pela própria característica do contencioso, né? Hoje a gente até pensa, né, olhando judiciário brasileiro, né, explodido, né, de processos, são mais de 200, muito mais do que 200 milhões de processos que tramitam no judiciário brasileiro. Então, é como se todo cidadão brasileiro tivesse um processo, né, um por cada, né, e expandiu mesmo, enfim. E então, esse mundo mais duro, né, da expectativa da decisão, da demora do processo todo, eu acho que ele encaixa bem nos vinhos potentes tintos, mais, né? E que até brincando aqui um pouco, o quanto a gente tem que esperar por um processo ficar pronto, ou esperar por uma sentença ou por uma decisão, será que ao mesmo tempo que tem que esperar para o envelhecimento do vinho? Não sei, né? Isso pode até verdade, pensar no tem uma paralelo. analogia. Quantas vezes eu vou falar, vou comprar um vinho, mas putz, quanto eu vou esperar? Isso aqui só vai estar bom para beber. Está sempre Daqui bom, 5 né, Manoel? anos. Isso é uma coisa que acho que a gente tem que falar. O vinho, isso aqui, estamos falando de um vinho 21 e 20 também impecáveis, né? Talvez daqui 5 fosse estar melhor, né? Que é a história dos Bordeaux, né, Manuel? Que espera ficar longevo. Aí você abre um vinho novo, Bordeaux, ele é incrível. Mas aí você abre o mesmo vinho dali 10 anos ou 20, é mais incrível ainda. Então a gente fala, será que pode ficar melhor, né? Enfim, mas devolvo a bola para vocês. Eu queria só uma explicação, Edgar, eu não sei se Manuel. Aí você falou de carvalho americano e carvalho francês, né? O que impacta isso no vinho que a gente bebe? Usar um carvalho como o americano ou usar o francês? Impacta na questão, muito na questão aromática. Muito na questão aromática, como no vinho branco principalmente, que não tem a microoxigenação tão intensa como é no vinho tinto, né? Mas o carvalho americano ele tende a ser mais explosão aromática, né? Tende a ter a baunilha forte, tende a ter principalmente coco, né? Aquele toque de coco queimado, ser muito tostado ou mais suave, resinoso, né? Exato, entre aspas mais agressivo, mas no bom sentido, né? Mais intenso, mais forte. O francês é mais delicado. Né? Não sei se é porque é francês, mas enfim, é mais delicado, né, Manuel? Mas só para o espectador, degustador saber, tem uma onda agora, mais recente, os bebedores estão mudando um pouco. Existe moda também no gosto, tá? Isso é incontestável. Moda no sentido de tendência, se você pegar toda a história da gastronomia, da bebida, tem muitas mudanças. E agora, em relação ao vinho, né, Edgar? Né, se você também está acompanhando muito tudo isso, ela que participa de tantas degustações. Existe essa tendência agora para o vinho mais de frescor, para o vinho até sem madeira. Aí muitos falam que a madeira é a maquiagem do vinho. Existem uns exageros, assim, para mim, né, que a madeira vai maquiar. E eu me lembrei... eu gosto dos dois estilos, desde que bem feitos, bem equilibrados. Exato. Mas eu me lembro de um grande amigo, saudoso, que ele falava assim, agora está todo mundo metendo pau nos vinhos com madeira. Eu adoro madeira, eu sou um verdadeiro cupim. Eu sempre lembro, insisto ele, qual o problema de gostar do vinho de madeira? O meu lado cupim está aqui, ó. E depois gostos são gostos, né? A gente tem tendências, como o Manuel falou, e o importante é que o vinho tenha qualidade, né? Depois, se tem madeira e está bem casado, perfeito. Mas o que mas eu sou a favor, eu sei que todos têm seus gostos, mas eu acho que o vinho é uma das bebidas, talvez seja a bebida
que mais proporciona diversidade. E eu acho que é perder muito você gostar de um tipo. Claro. Eu acho que é muito legal essa abrangência. Eu sugiro a abrangência para a gente ser mais abrangentes também. Até porque, só para finalizar esse assunto, porque no mundo do vinho tem uma coisa fantástica, que cada safra é uma safra. Não existe uma safra igual da outra. Nós podemos ficar aqui 100 anos fazendo este Chardonnay no mesmo vinhedo, no mesmo estilo, na mesma vinícola, com a mesma mão do enólogo. Vão ser 100 Chardonnays diferentes. E isso é o que torna lindo o mundo do vinho. E mais, nós temos, se nós pensarmos aqui, 2 safras por ano, uma no hemisfério sul, uma no hemisfério norte. Então, a cada ano que passa, nós temos todos os vinhos que a gente imagina que tem no planeta que nascem novamente com uma peculiaridade, mesmo sendo da mesma marca, da mesma uva, com alguma peculiaridade que faz com que o mundo do vinho se torne uma bola de neve. A gente sempre quer mais, né? Sempre quer degustar mais. E sempre tem surpresas. Muito bem lembrado. Vamos aos tintos? Vamos lá. ao terceiro e ao quarto. Então, esta é a Essa é a número 3. 3. O primeiro vinho é Rio Grande do Sul. Então, o primeiro vinho é da vinícola Luiza Argenta, de vamos falar um Flores da pouquinho mais Cunha, disso, né? na Serra Gaúcha, Você serve. que coincidentemente eu sou enólogo que produzi. Claro. E é um vinho chamado Chardonnay clássico, é a versão sem madeira, a versão mais fresca, mais leve, exatamente para nós compararmos com o da madeira, que é de Santa Catarina, de São Joaquim, da Vila Francione, uma belíssima vinícola também, com uma boa história de vinhos brancos fantásticos. Boa. E agora a gente parte então para os vinhos tintos. Aí mudamos de região. Vamos. Ele, então, E Esse é o segundo, né, Manu? Esse é o segundo. E aí, só para vocês entenderem um pouco desse mundo diverso que a gente buscou, fazendo uma analogia com a ASP, com o trabalho nosso da advocacia nacional brasileira, o primeiro vinho nós escolhemos a mesma uva Chardonnay, uma feita e passando só por inox e a outra passando por carvalho, uma do Rio Grande do Sul e o outro de Santa Catarina. E agora a gente migra para a mesma uva, que é Syrah, e uma do Sudeste, né, norte de São Paulo, sul de Minas, aquele miolinho que está produzindo muita coisa boa, e o outro do Nordeste. Do Nordeste, Vale do São Francisco, Bahia. Boa. Então, vamos nós. Regiões... quando eu comecei a estudar vinhos, a gente falava que os vinhos de uvas viníferas, os melhores vinhos, são plantados numa certa faixa, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, onde tem o clima temperado, que pega Santa Catarina, no Brasil e Rio Grande do Sul. Então, nós temos aqui um vinho de São Paulo, Andradas, Minas. Já está Minas, Minas. Divisa. Bem na divisa. Ali, deixa o mineirinho confuso, não sabe se ele é paulista ou se ele é ali a divisa com São Paulo, norte de São Paulo. São os vinhos da Mantiqueira. Hoje são vários vinícolas muito importantes produzindo bons vinhos no norte de São Paulo e sul de Minas. E o outro, quer dizer, estão fora dessa zona de clima temperado, com as estações marcadas, como tem no Rio Grande do Sul, no outono, aquelas lindas folhas vermelhas, amarelas, laranjas, e o inverno bem frio. Aqui nós estamos fora dessa região, e no norte ainda, na região daqui do Pernambuco, né? Vale de São Francisco, ainda muito menos marcantes as estações. E só que com uma tecnologia de agricultura, não vamos também nos aprofundar nisso, porque acho que não daria é o caso, tema para outra palestra. Mas sem dúvida nenhuma. É possível, né, se fazer através no caso desse mineiro aqui da Casa Geraldo, fazer uma inversão de poda para que a colheita seja feita no momento que não chove, senão
se fosse deixasse naturalmente, pegaria uma chuva na colheita. E tá assim também um processo de viticultura diferente, onde se produz vários vinhos no mesmo ano, em vários períodos diferentes do ano, em Pernambuco, possibilitou que se fizessem alguns bons vinhos também fora dessa parte de clima temperado. E aqui são os exemplos. Nós vamos começar provando, então, a 3, né? A amostra 3, É a amostra 3, que é do Miolo, que é da Miolo. chamado Testardi, uva Syrah 2020. Então, detalhe desse vinho, esse vinho... Pernambuco, esse. Pernambuco. Esse vinho foi tirado diretamente do tanque, porque a Miolo está para engarrafar nestes dias. Então, vocês vão ver que ele não tem rótulo, porque ele foi retirado do tanque para nós podermos, em antemão, Acabou de sair. degustar o vinho. Nós estamos degustando antes dele estar no mercado. Boa. Sobre a nomenclatura, essa uva, a Syrah, o berço dela é no norte, na Côte de Rhône, mas sobretudo no norte da Côte de Rhône. Côte de Rhône é uma região francesa que está ali no sudeste. Tá pertinho, começa, ela é uma linha muito longa de como região. Ela começa próxima a Lyon, que está quase no centro está bem no centro, mas perto do centro da França, do lado direito, né, no sudeste, e caminha até quase a Côte d'Azur, o mar Mediterrâneo. E a gente divide Côte de Rhône Norte, Côte de Rhône Sul. No norte tem, então, o berço da uva Syrah, onde se produz grandes vinhos como o Côte Rôti, como o Hermitage, entre outros. Essa é engraçado, existem duas nomenclaturas. Uma é SYH, SYRAH, e a outra SHIRAZ. E a gente fala Syrah para SY, a francesa, e Shiraz para esse que é mais usado, para o SHI, é mais usado nos Estados Unidos, muito usado, sobretudo na Austrália. Mas vamos lá, a prova dos vinhos. Vamos Silvio, lá. o que você achou? Já provou ainda? Note. Vamos lá para um vinho nordestino. Nordestino, Cava da Peste. interessante. Esses vinhos têm uma característica bem interessante e muito... faz parte dessa região aqui, daqueles que a gente já teve a oportunidade de degustar, que é a coloração muito intensa, né, devido ao controle, como o Manuel falou. A gestão da videira é feita em relação à quantidade de água disponível. No caso do Nordeste, com a água do São Francisco, quando dá água, a videira frutifica, tira a água, a videira começa a desidratar, secar, e aí você consegue essa concentração de estrutura de cor. Já na parte norte de São Paulo ou sul de Minas, enfim, no sudeste, a videira, como ela falou, ela é invertida, é feita uma poda, onde que a colheita coincida com o período seco, junho, julho e agosto desta região. Então, essas uvas elas conseguem concentrar cor, como a gente vê aqui, e concentrar muita estrutura, e quando concentra também açúcar na uva, e depois, na hora da fermentação, rende álcool. Nós estamos falando aqui deste terceiro vinho, que é o Testardi da Miolo, 14% de álcool. É um vinho já com uma quantidade de álcool alta e com uma boa estrutura. Na parte aromática, eu percebo, além das frutas vermelhas, percebo um toque levemente vegetal, um toque terroso, né? E mais que vem por trás aquela intensidade de fruta vermelha que eu percebo mais no retrogosto ou no retroolfato, que é quando a gente engole, né? E volta aquele aroma, né? No retroolfato, que tu percebe aromas de frutas vermelhas. E quando a gente fala de frutas vermelhas, é bom esclarecer para o pessoal, nós falamos de frutas de bosque, como morango, como geleia de mirtilo, como geleia, né, de amora, cereja, framboesa, cereja, ameixa. nesse sentido.
Ah, boa. Ah, e só um detalhe, Manuel, aí também tu pode me corrigir pouquinho depois. de E caramelo. tem 12 meses de passagem por madeira, porém a madeira se percebe sutilmente, né? Não se percebe a madeira intensa. Se percebe mais o vinho em relação aos aromas que provém da madeira, como a baunilha, como um tostado, como talvez um tabaco, um cacau, algo do gênero. Me surpreendeu. É interessante, né? Isso Interessante isso. É muito complexo. Positivamente. Ah. Eu ainda encontro aromas que você puxar lá. E ele acabou de- de sair do Sim, tá no tonel, tanque, né? Ainda tem nem uma vida pela descansou, frente. Tem super um pouquinho novo. de chocolate, um Chocolate, pouquinho assim. floral, Isso. tem alguns a gente costuma dizer toques florais, Caramelo. chocolate. Chocolate. E uma coisa interessante, pessoal, que eu gostei da complexidade desse vinho é que o que nós sentimos no aroma, no retrogosto, aparecem outros ainda. E vai em conta do que o Manuel falou, do leque aromático, da diversidade aromática como um perfume. Então te instiga mais a tentar entender o vinho, né? E na boca, às vezes quando a gente está falando muito hoje sobre esses assuntos, entremeando com princípios de degustação, que eu acho muito legal, sempre se Sim. falar nesse assunto. E uma coisa é interessante, às vezes o vinho no nariz é uma coisa, na boca é outra, às vezes, quase sempre eles têm uma conversa, que tem uma similaridade entre nariz e boca, claro, mas às vezes algumas coisas a gente vai sentir na boca, os aromas de boca, às vezes, porque o paladar, com a mudança de temperatura, com tudo que a gente tem, né, na boca, vai fazer uma mudança. E às vezes a gente costuma dizer, tá melhor na boca do que no nariz, ou tá melhor no nariz do que na Isso. boca. A gente sempre está falando um pouco sobre isso. Mas, sobretudo, há uma mudança, claro. E às vezes há a explosão maior. E outra, quando a gente pensa na boca, a gente sente também, como você bem falou no começo da nossa conversa, sente a persistência do vinho. No nariz, fala de persistência. Tem gente que fala de persistência no nariz, mas eu não consigo ainda entender porque tem essa história de persistência olfativa. A gente vai sentir, não deixa de ser olfativa, né? Porque é os aromas que ficam na boca, né? Flutuando na boca, mas na persistência, verde, né? quando a gente... Fruta. Persistência quando engole o vinho, dá o golinho, vai ficar alguns segundos marcando o nosso paladar, perfumando o nosso paladar. E uma coisa que é importante dizer, que às vezes, não consigo perceber nada, né? As pessoas às vezes não sei do que eu sinto, o que eu não sinto. E óbvio que quando lembra o chocolate, o cheiro vem, né? Ou lembra a fruta vermelha. Então não tem nada de eu não sei beber vinho porque eu não consigo perceber as notas do cheiro, do olfato daquele vinho, o buquê daquele vinho ou não. Isso é um aprendizado também, né? E tem aquela... Eu aprendi muito... Como é o nome daquelas coisinhas, Manuel, que tem os cheirinhos, assim, com o cheiro das coisas? É uma caixa, um livro caixa, com vários aromas para a gente Isso. E aí você trabalhar. começa... Chama-se Nez du Vin, nariz do vinho. Isso. E aí você vai experimentando, porque muitas vezes a gente sabe o cheiro que é, E não mas lembra. não lembra a referência na cabeça do que ele é. É maçã, é couro, Não, você é dá tabaco, é grama, é terra molhada, enfim, tem umas coisas assim que faltam na memória. A partir do momento que você clica ali, aciona essa chavinha, né? Aí ele começa a vir, né? Um dos aromas que eu costumo dar, estou dando spoiler para o dia que eu dar uma aula com esses vidrinhos de aroma, mas eu passo o aroma, todo mundo floral, tá no pé. É o cheiro de banana. A banana. Aí, passa o vidrinho e volta para mim. Mas não era banana. Aí eu passo de volta. É claro que é banana, porque a gente tem uma memória muito visual. Sim, você vê exatamente. a banana, está comendo a banana, você está vendo a banana, mas é muito banana. Banana é muito clássico, é fácil. Mas essa história de não saber, então, é legal falar isso para todos que acham, eu não sei, eu não consigo. Não é que não sabe definir, mas quem tem nariz e tem boca consegue diferenciar. E teve um dia, faz tempo, quando inaugurou o nosso restaurante no Rio de Janeiro, o Gero, teve fazendo degustação na casa de uma pessoa, e quem estava lá era o Gilberto Braga, sabe, autor de novelas, grande escritor também. E ele falou assim, não, eu não vou participar. Não, você vai participar? Não, eu vou provar, tá, mas eu não quero dar opinião, porque eu não sei degustar, eu não sei diferenciar. Para mim,
todo vinho é igual. Aí começamos com o Sauvignon Blanc, depois com o Chardonnay, aí conversamos, eu expliquei, falei, Gilberto, você acha os dois vinhos iguais? Não, realmente são diferentes. Eu falei, então você sabe, a questão é você também não às vezes não conseguir expressar isso, mas é lógico, esse dia ele saiu encantado, uma figura fantástica. E uma coisa que eu aprendi, né, Manuel? Despertou ele para é isso, do paralelo, né? Porque um vinho sozinho, ele é um sabor, né? Uma experiência. Se você coloca um parâmetro, né? Uma safra diferente, ou um vinho diferente, e tudo, quer dizer, pelo antagonismo, né? Ou pelo outro, pela comparação, a gente consegue perceber a diferença. Porque talvez sozinho é difícil. E começa mesmo, a criar medidas, né? Começa a criar parâmetros. E o que é muito importante na parte aromática é a memória olfativa. Então, eu sempre costumo falar para o pessoal, para os nossos alunos principalmente, que a gente, e até a minha esposa em casa, às vezes ela me comenta, mas tu está cheirando tudo, né? Eu disse, mas eu cheiro porque eu quero memorizar, né? Então, quando vai fazer uma comida, picar uma especiaria, uma ervas finas, quando vai no mercado público, aqui em São Paulo principalmente, que tem uma diversidade gigante de frutas, vão lá, comprem um dia uma coisa, outro dia outra, e não chegam em casa só come, degusta. Sente o aroma, né? Uma vez, duas vezes e memorize esse aroma, porque não tem nada mais prazeroso para o consumidor, e nós também somos consumidores, do que quando nós degustamos um vinho, colocamos o nariz na taça e identificamos um aroma. Isso é fantástico, porque nos dá prazer. Sim. Porque a gente, conheci alguma coisa. Então, o consumidor, quando detecta algo no vinho, muda o sorriso, fica feliz. E nós só conseguimos isso criando a memória olfativa, experimentando mais coisas no nosso dia a dia, na nossa vida. Olha, falando de memória olfativa, tem um conto que eu indico para qualquer um que gosta de degustar, de ler. As dicas do Manuel são sempre anotáveis. ou de ler, né, dos maiores escritores de todos os tempos, o Italo Calvino, italiano. É um livro dele chamado, que aliás tem a ver com todos os temas de vocês, né? Sim. Sob o Sol Jaguar. Ele fala sobre os sentidos. Ele é um livro póstumo até, porque ele não consegue realizar todos os sentidos. Ele escreve sobre os 5 sentidos, um conto para cada sentido. Ele escreve 3, ele escreve sobre a audição, o olfato e o paladar. São brilhantes, só arrepio de pensar. Só de pensar, e ao mesmo só que aí ele não consegue realizar os 2 outros sentidos, ele não consegue fazer, porque ele vem a falecer. Mas no sentido do olfato, me lembrei agora disso, não estava preparado. Vou ver se eu lembro, mas o Italo Calvino sempre aparece nessas nossas conversas. Ele aparece para conversar com a gente. Mas do olfato, a historinha é que é um senhor, provavelmente fim do século, na França, fim do século em Paris, fim do século XIX, provavelmente, ou ali na Belle Époque, ou na virada do século XIX para o XX, e ele está num baile à fantasia, e ele dança com uma mulher e fica apaixonado por ela. Baile à fantasia, um baile de máscaras. Fica apaixonado e não conhece a mulher. Termina o baile, no outro dia ele vai até a perfumista e fala assim, olha, eu estou procurando perfume assim, assim, assado. Aí a mulher pergunta, você está procurando um perfume para mais uma das suas conquistas, para uma dama da sociedade, etc. e tal, uma mulher bonita, e que você quer um perfume para essa mulher? Não. O perfume eu já sei, o que eu quero é descobrir quem é a mulher. Então, ele parte do perfume e ele fica tentando descrever o perfume para ela. Então, assim, e ela começa a perguntar, mas é amendoado? É mineral? É floral? Que aí ele fica assim, tentando descrever. É tudo isso que a gente está dizendo, é difícil descrever os aromas. Você fala assim, nossa, eu encontrei um perfume assim, como? Eu me lembro de a gente buscar
música, antigamente ia numa loja de disco, falava, ouvi uma música, é mais ou menos assim, o cara sempre, o vendedor devia ouvir isso toda hora. E você imagina com o fato ainda, que é muito mais difícil. Você fala, ainda não fizeram um aplicativo para cheirar, né, Manuel? Tipo, ainda não existe. Tem o nariz eletrônico, porém, como assim? existe já estão criando mais. o nariz eletrônico, só que ele detecta uma molécula, não uma complexidade. Então, como o nariz do ser humano não existe, isso é inimitável. A emoção só A vem no emoção, ser humano, Mas não né? tem, A por máquina exemplo, não reproduz isso. hoje a gente eu jamais imaginaria que a gente ia estar conversando aqui por telefone, né? No espaço, né? Virtual. Agora não tem o cheiro, né? Não, As moléculas não conseguem passar ainda para eu estar sentindo o cheiro da casa do outro. Não, exatamente. Isso não sei se vai ter, mas hoje não tem, né? Em alguns casos ainda bem, né? Pode se esperar tudo. É melhor não. Vamos lá, então. O interessante que o Manuel falou, quantas vezes, né, você não está degustando e fala, isso tem gosto de, né? Você está no olfato e fala que tem gosto, né? Isso, Não, aqui... gosto são 4 ou 5. Não, você faz assim, falando, isso tem gosto de não sei o que lá, né? Um Tem erro, gosto de fruta, erro comum, tem gosto de um ameixa. erro comum que todo mundo comete é assim, isso daqui tem é um cheiro muito ácido. Não existe cheiro ácido. Ou doce. Ou doce. Não existe cheiro doce. Vai remeter a alguma coisa que é doce. Às vezes você coloca na boca, está cheirando um bolo de chocolate, uma compota de fruta, está cheirando, você coloca na boca, é completamente seco. Não é? Exatamente. Vamos ao último vinho? Falar Vamos lá. pouquinho. Vamos. O último vinho, então, como nós comentamos anteriormente, é de Andradas, no sul de Minas, divisa com São Paulo, no norte de São Paulo. É também da variedade Shiraz, ou Syrah, para comparar com este último do Nordeste. Aqui, já de início, você percebe a baunilha presente, a madeira presente, muita fruta vermelha, ou melhor, geleia de fruta vermelha. Eu diria a fruta vermelha cozida em calda, né, que expressa um licor, licor, exatamente. Licor de jabuticaba. Pode ser. Isso Mas sabe o que é interessante, né? E aí aqui, falando totalmente fora da casinha da história, a minha sogra faz um licor de jabuticaba como ninguém, né? A jabuticaba, o álcool é a vodka, e ela prepara, deixa lá dormir, macerando e tudo, e faz o vinho. Depois você prova, e muitas vezes parece um porto. É muito interessante. É muito interessante. Provavelmente porque fica em contato com o oxigênio, vai oxidando. Sim, é que o vinho do Porto tem os aromas justamente de jabuticaba, de ameixa, de fruta vermelha, de tudo. Então, na hora que você busca o aroma, né, e essa coisa dessa mistura, né? Eu acho que a jabuticaba, apesar da textura e da cor totalmente diferente, ela tem uma proximidade com o mirtilo. Tentem reparar isso. Eu acho que lembra um pouco, né? Não o gosto, mas os aromas. O gosto não, o gosto é diferente, mas o aroma fica parecido. É interessante. Muito interessante nesse vinho também é a sensação de doçura. Ele não é doce, é um vinho seco, mas quando a gente coloca na boca, tem aquela sensação de um vinho redondo, de um vinho macio, que dá uma sensação pseudo-doce. Isso provavelmente é pela questão alcoólica. O álcool, numa concentração maior, tende a dar uma sensação volumosa, adocicada. E aqui nós estamos falando de um vinho com 14,5 de álcool. Então, dessa sensação de calor, quente e mais redonda, macia na boca. Claro que com 12 meses de barrica, os taninos também estão domados, estão redondos, né? E deixa o vinho mais complexo, pronto. Mas fazendo um paralelo, que é interessante a gente comparando os dois, ao mesmo tempo, tem mais álcool, tem mais tanino, pelo menos a sensação de tanino. Explica um pouco do tanino, Manuel, Isso, por favor. não falamos do tanino, hein? Fundamental. E tanino que dá a sensação de amarrar a boca da astringência, eu já falo já. E tem também, parece que uma boa acidez também. Uma boa acidez. Parece também que é maior. Vivo. Assim. Então, parece que ele, vamos dizer que ele está mais dinâmico do que o Syrah. O Testardi, né? Que é Testardi. O Testardi da Mion, tem mais dinâmica, vamos chamar assim. Tanino
é esse nome que todo mundo que começa a provar vinho aprende logo de cara. É uma substância que tem na casca da uva que dá a sensação de adstringência, ou seja, como se tivéssemos aquela sensação do caqui verde, do caju verde, claro, em escalas diferentes. O tanino, ele está presente no vinho tinto, em alguns brancos, mas em pouca quantidade dos vinhos brancos, mas a maior parte dos tintos, sim. Conforme a extração, não vamos também acho que alongar muito, podia, se não passar a bola para o Edgar, que vai explicar até melhor sobre a extração, mas os vinhos, depende de como eles são feitos, eles podem ter mais ou menos tanino. Em geral, os vinhos que envelhecem mais, os mais longevos, os vinhos que podem envelhecer 50 anos, eles têm muito tanino na sua juventude, o tanino vai diminuindo, a sensação de tanino, que vai, inclusive, se transformar em borra, vai para o fundo da garrafa, a sensação de tanino vai diminuindo com o tempo. Algumas das coisas que eu tenho para falar sobre tanino é isso, mas o tanino ele faz parte do que a gente chama do triângulo da estrutura de um vinho, que é tanino, que dá a adstringência, a acidez, que dá o frescor, a sensação de salivação, como disse Edgar, e a sensação e o álcool, que dá maciez e calor. Então, tanino, álcool e essa pirâmide, né? E acidez, tanino e álcool que dão esse equilíbrio. Tanino, então, é fundamental para a força do vinho. Em geral, os vinhos encorpados são mais tânicos e ele ameniza, como eu disse, com o envelhecimento. Agora, alguns vinhos mais leves, eles já praticamente não têm tanino por conta de extração, do tipo de uva, entre outros fatores. É isso. Muito bem, muito bem. Só para finalizar o tanino, como tu falasses, quando o tanino está mais presente, como é neste vinho aqui, aí que entra um processo fundamental aqui, falando um pouco mais tecnicamente, com a barrica de carvalho. Quando eu falava anteriormente da porosidade da barrica de carvalho, quer dizer da entrada maior ou menor de oxigênio. Isso no vinho lá na vinícola, maturando. E depois continua na garrafa, né? É que a polimerização é um nome meio estranho, meio que parece um bicho de 7 cabeças, mas quer dizer que o tanino que está ali dentro, que é aquele que o Manuel falou, que às vezes ele amarra a boca, né, como um caqui verde, com o tempo ele vai se ligando ao oxigênio e fazendo tanino, oxigênio, mudando a formulação ali dentro, e essa que é a parte boa, a química do vinho, né, natural, né, que acontece naturalmente. Esse tanino vai mudando a forma dele, vai formando um polímero, e quando a gente toma, degusta, nós sentimos ele macio, porque quer dizer que mais tanino se uniu ao oxigênio. Dessa forma, mudou o formato da molécula e ele fica mais redondo. Consequentemente, dá aquela tonalidade que nós percebemos com o tempo. Passa do violáceo para um vermelho rubi, para depois chegar lá na frente, puxando para um laranja marrom, quando já está morrendo o vinho, com algumas exceções, claro. Então, essa é a evolução. O tanino, o vinho, ele, a cada minuto, ele vai mudando. Nós só percebemos quando tem uma mudança mais larga, de vários minutos ou dias. Mas são pequenas reações que vai acontecendo diariamente, e até o Manuel pode explicar melhor por que a gente às vezes precisa decantar um vinho ou aerrar um vinho, que tem a ver também com essa oxigenação do tanino e tirar um pouco a redução, não é isso, Manuel? Não, acho que você deu uma aula agora, você pode explicar melhor que eu em relação aos fenômenos que acontecem. Mas vamos lá na prática, porque, como você disse muito bem, né? O enólogo, ele faz o vinho, ele prepara o vinho, claro que também degusta. E claro que eu também tenho que entender um pouco de como se faz o vinho, mas aí, assim, a minha parte é mais o depois do feito, que é a da degustação e do serviço do vinho, sobretudo. Mas o que acontece com o vinho é que, às vezes, o vinho está... quando, muitas vezes, ele está jovem, então a sensação de tanino é muito maior. Inclusive, tem uma coisa importante, uma dica importante, a história da temperatura do vinho. Temperatura, vamos falar do vinho tinto, temperatura mais baixa,
vai fazer com que o tanino seja mais evidente. Temperatura mais alta ameniza um pouco a sensação do tanino. Então, se a gente tem um vinho que está muito tânico, porque ele é muito jovem, é melhor não ir para uma temperatura muito baixa. Por uma mais alta, claro, dentro do limite da mais alta, eu acho que assim, vai 21 graus, 22 no máximo. E porque ele vai estar muito marcante. E também vai do gosto de cada um, né? Querer mais tanino, menos tanino. E quando você, na história da decantação, a decantação não vai mudar o tanino em si, porque o tanino está lá, Está certo? lá, exato. Mas vai alterar algumas coisas, né? Álcool, a aeração vai abrir mais aromas, então vai fazer com que o vinho se torne o vinho encorpado e relativamente jovem. Vai fazer com que, quando a gente decanta, o que é decantar? Passar a garrafa para um recipiente, pode ser até uma jarra de suco de laranja, se estiver bem limpinha, mas para o chamado decanter, né? Uma jarra para vinhos. E assim ele vai se abrir muito mais, sobretudo aromaticamente, e vai amenizar um pouco da dureza dele com essa oxigenação. É isso. É isso aí, não, exatamente isso. E eu acho que aqui nós fomos muito felizes nessa combinação dos Shiraz aqui, porque além de degustarmos duas regiões completamente diferentes, uma que é o Nordeste, que o viticultor escolhe o momento de produzir a uva, na verdade, controlando a água, né? Aqui no Nordeste a gente pode produzir 2 safras e meia por ano. Isso não quer dizer que a gente colhe 2 cachos e outro pela metade. Na verdade, o vinhedo ele rende em 2 anos 5 colheitas. Até 5 colheitas. Então, nós temos um estilo de vinho, de uva, de processo. O segundo, a videira, é feita uma poda diferente, onde ela produz a uva madura em junho, julho, ao invés de janeiro e fevereiro, pegando o clima mais seco, né? Um com menos intensidade, menos madeira presente, o outro com a madeira mais presente. Mas 2 grandes vinhos, 2 belos vinhos, com potência, com estrutura, cada um com sua característica. E essa é a diversidade que nós temos no Brasil. Isso é o bonito, é a parte interessante da vitivinicultura do Brasil, porque é um dos, se não o único, dos poucos países no mundo que tem que é um continente praticamente, que tem clima desde neve há 15 dias atrás lá no Rio Grande do Sul, que nós tivemos uma nevasca uma noite, até climas de sempre calor no Nordeste, onde nós conseguimos produzir essa diversidade e produtos de qualidade. É impressionante, é muito interessante mesmo. Eu fico muito orgulhosa, na verdade, de conhecer, óbvio, alguns já conhecia. Confesso que Argenta, primeira vez que provo, já conhecia você, o teu nome, a vinícola, mas adorei. Francione já tinha conhecimento. Essa colheita de inverno está surpreendente, mas ver que o Brasil está, né, alcançando seu lugar no mundo, no espaço, né? Quanta coisa importante tem produzido, muito, muito legal. Eu não sei se a gente consegue acessar o André para ver se tem algum comentário ou alguma pergunta que ele queira falar um pouquinho para nós também, André, conectando com o pessoal que está em casa. Tem alguma coisa que você acha que vale a comentar? E se não, você, por favor, comentar um pouco de tudo que a gente falou? Olá, a gente está aqui respondendo perguntas, o pessoal bastante atento, fazendo várias perguntas. A gente estava tentando aqui responder quase todas, mas a gente ouviu aqui muitos parabéns para o trio aí, já repassando aqui do chat, muitos parabéns, que estão adorando o evento. Eu acho que aqui foi interessante que eu já participei em muitos eventos de vinho, dando um depoimento agora. Eu achei fantástico em colocar um sommelier, que é uma referência nacional, uma referência para mim quando eu comecei a estudar sommelier há 20 anos atrás. Os livros que eu comprava eram os livros do Manuel, e depois, há mais de 10 anos atrás, conheci um enólogo que tinha feito mestrado e doutorado na Itália, que é hoje, né, um
meu pai da enologia, né, é o Edgar. Então, quer dizer, eu estou aqui no meio dessas duas feras, eu vendo o pessoal tendo essa grande oportunidade de ter alguém que coloca o nariz no vinho e consegue entender o vinho como ninguém. Eu posso dizer isso porque acompanho o trabalho do Manuel há muitos e muitos anos. Não 37 anos, né, Manuel? Mas pelo menos uns 20 anos eu acompanho o Manuel, né? E vejo o Edgar, né, sabendo aquela coisa que é ir no vinhedo, como eu vou no vinhedo lá com o Edgar. Várias vezes eu tive a oportunidade de ir no vinhedo, e eles assim, ó, vamos colher só uma parte agora, essa parte vamos deixar para colher depois, porque essa aqui nós vamos fazer uma base de espumante, esse aqui eu vou deixar para maturar um pouco mais, para fazer o meu chardonnay. Quer dizer, a gente conseguiu juntar nessa live não só duas figuras importantes do mundo do vinho, mas que se complementam, eu poderia dizer, né? Um pegando o vinho depois da garrafa e o outro preparando o vinho para colocar dentro da garrafa. Eu acho que isso aqui é uma oportunidade para poucos, e se eu fosse fazer um comentário, acho que a única coisa que eu poderia dizer aqui é que foi fantástico, né? As explicações, e eu vejo as explicações muito didáticas, né? Tanto as explicações do Manuel, buscando lá da base, tentando todo o cuidado para explicar o que é um vinho, né? Sabendo do conhecimento, sabendo que o Manuel coloca no livro, e ele sendo todo delicado para conseguir ser muito didático, e daí vendo o Edgar também, né? Explicando passo a passo, que é uma barrica, né? Algumas eu complementei aqui nas respostas, mas eu acho que é isso aí, a gente conseguiu pegar a experiência do branco, que era a nossa ideia, né? Pegar um branco jovem, fresco, com uma boa acidez, e comparar lá com um branco já que é fermentado em barrica, para ter toda essa complexidade. Silvio, acho que a gente foi muito feliz nessa escolha dos brancos. E nos tintos, então, né, uma experiência fantástica. Saber que seria fácil a gente pegar vinhos aqui da Serra Gaúcha, né? Seria o normal, né? Que é o que a gente sempre faz, mas essa experiência para ser diferente e mais ampla, a gente conseguir pegar vinho lá de Pernambuco, buscar um vinho lá do sul de Minas, eu acho que isso aí que faz engrandecer bastante o evento, e pegar essas duas feras aí, apresentando isso, com certeza, se para mim foi fantástico, eu fico imaginando o pessoal aí que está entrando no mundo do vinho, como eles devem não estar se sentindo honrados em estar presente nesse evento. Parabéns, Silvia, por ter juntado tudo isso, né? E ter colocado isso à disposição aí dos teus associados. Eu acho que isso aí foi fantástico. Obrigada, André. Obrigada mesmo. Na verdade, você compõe o trio perfeito aqui da situação. Eu sou aquela que consome, tá? Um fabrica, outro serve, eu sou aquela que consome. Que é o mais importante. Se não fosse o consumidor, nós Mas acho que o que eu queria dizer, assim, para a gente daí encaminhar já, infelizmente, para a conclusão dos trabalhos, eu acho assim, o mundo do vinho não precisa ser blasé, não precisa ser de nariz empinado, não precisa ser chato, cheio de firulas, óbvio. Ele tem os seus rituais. Não, nariz empinado, sim, para sentir o... Isso, né? E se precisar de nariz, né, que não posso falar nada, né? Vamos mudar de assunto, enfim. Mas eu acho que assim, o que eu queria, esse momento, e a gente está falando de mês da advocacia, né? Agosto, 11 de agosto é o dia que os ensinos, as faculdades de direito, né? Olinda e a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco foram criados, né, pelo Império, e esse é o símbolo, né, e que depois virou o Dia do Advogado, o Dia da Advogada, o mês da advocacia, enfim. E esse mês de agosto, e nós temos procurado isso pela associação, que não basta você ser um excelente advogado, você estudar milhares de coisas. Eu acho que toda a literatura, toda a experiência do mundo, do alimento, da conversa, do psicológico e enfim, tantas coisas que relacionadas à cultura, das artes, né, das esculturas, fazem parte para compor esse ser que é o advogado, né, que é um ser absolutamente complexo normalmente. Eu brinco que nós advogados somos aqueles que carregamos a mochila de pedra, né? Porque você vai ao médico, o médico te atendeu, você vai embora, ele nem lembra quem é você, né? Ele deu aquela hora da consulta por aquele momento. Você vai no advogado, você senta com ele, você passa uma hora com ele, e aí o seu problema virou dele, né? E a gente passa a comer, beber e dormir o caso, né? A questão, o contrato, o processo, e incorpora um pouco na vida da gente, nós advogados, né?
E essa coisa da literatura, da cultura, das artes, é uma forma também da gente aprender não só a ler o cliente, né, a ler o problema, entender aquilo que vem para dentro do escritório, mas também é um pouco válvula de escape para a gente entender o romantismo do problema em si, né? E até entender um pouco como é que se soluciona aquele conflito, ou como é que a gente trabalha aquele caso do cliente. Mas eu acho que o importante mesmo, e que eu queria, e para mim ficou, né, só as palavras do André aí no feedback de quem está nos assistindo, porque nós aqui não estamos vendo os comentários, nada, né? A gente está falando para uma câmera apenas, né? Essa experiência de Fátima Bernardes não sou muito boa, mas enfim, é de mostrar que assim é possível, né, se divertir, é possível ter bons momentos, né? Não é aquela coisa da enochatice, né, que todo mundo fala, não, dá para ser pé no chão, dá para curtir, dá para aproveitar, dá para entender a leitura e fazer e ser divertido mesmo, né? Sofisticação não significa, primeiro que nem todo mundo é sofisticado, mas mesmo que fosse, mesmo dentro da sofisticação, não significa frescura. Frescura, né? chatice. Existem rituais, né? Existem rituais que nem é bom chamar de ritual, mas enfim, de processo para degustação, para compreensão, que tem uma certa sofisticação no sentido de complexidade, né? Não estou falando de sofisticação no sentido justamente de snobismo, de diferenciar como elite, não, nada disso, é o contrário. Exatamente isso que Quanto mais a gente simplificar o vinho, mais oportunidade de outras pessoas se aproximarem do vinho a gente vai ter, né? E mais cultura, mais a gente amplifica o mundo do vinho, que é tão lindo e tão prazeroso, né? E acho que outra coisa importante foi mostrar, né? A gente nós bebemos vinho chileno, uruguaio, argentino, francês, italiano, do Líbano, do planeta, né? E às vezes a gente dá de ombros para o brasileiro, né? Então eu acho que assim, realmente chamar atenção que o Brasil está no jogo, né? Tem feito muita coisa boa. Cada vez mais. E merece atenção, né, Manuel? Cada vez mais, né? Vai crescer muito. Exatamente, o Brasil começou há pelo menos 15 anos atrás buscar tecnologia, buscar novos vinhedos, entender os terroirs, dividir as regiões, as micro-regiões. É muito recente. É muito recente. Perto de tantos países. Exatamente, é muito recente. Nós temos ainda um mundo pela frente, mas o mais importante é que nós estamos no caminho certo, porque a gente falou vendo a qualidade dos produtos que nós temos, assim como qualquer outro país do mundo que tem vinhos maravilhosos e vinhos mais ou menos, o Brasil também se encaixa nisso, porém com uma quantidade muito pequena de vinhos que nós produzimos. Em volume, nós produzimos uma quantidade extremamente pequena em relação à França, em relação à Itália, em relação à Espanha, né? Porém, qualitativamente, a gente vem crescendo ano após ano, e também vamos descobrindo, porque é só produzindo, só vinificando e passando o tempo que nós vamos entender a qualidade cada vez mais do vinho, né? Então a gente vai entendendo que naquele determinada localidade é mais apto, por exemplo, a um Chardonnay ao invés do Shiraz, e assim aos poucos vamos melhorando. Eu tenho certeza que nós vamos daqui para frente ouvir falar cada vez mais da qualidade do vinho brasileiro. É muito bom, muito bom. E mostrar para o mundo, né? Revelar para o mundo essa característica. Só para finalizar, outro detalhe é que nós não podemos comparar um Bordeaux com uma Borgonha, como nós não podemos comparar um vinho brasileiro com um vinho argentino. Cada um vai ter uma característica. O que nós precisamos fazer é melhorar o que nós podemos fazer, o nosso potencial. Melhorar cada vez mais o que nós temos como variedade, como clima, como terroir, para proporcionar um vinho de alta qualidade com aquelas determinadas características. Porque se nós formos comparar os vinhos, nós nunca vamos igualar a ninguém, porque um Barolo não é igual de um Bordeaux, um Chianti não é igual de um Brunello, que não é igual de um Borgonha, né? Então, nós precisamos criar a nossa identidade. E aí, esse é o próximo passo do vinho brasileiro. Exato.
E cada um tem a sua característica, Exato. né? Antes de passar a palavra para o Manuel, você disse uma coisa muito interessante, né? Tem o Borgonha, né? Então tem lá o tinto da Borgonha, tem o Chablis, tem o Chassagne Montrachet, ou tem o Bordeaux, tem o Sancerre, tem o Rhône, tem a Itália, as regiões todas. E aí eu ponho os dois. Qual é melhor? Não tem melhor. Não, Né? exato. Eles são filhotes, né? Ou nascidos, ou se vinhos nascidos daquela região Com aquelas específica, com aquela características. característica. Tem o outro, mas eu não gosto. Não é porque você não gosta porque é ruim, porque você gosta mais do outro, né, Manuel? Acho que essa coisa do gosto, você podia falar um pouco das preferências e como é que se encaixa. Porque quantas vezes você ouviu, qual é o melhor vinho, né? A pessoa abre a carta de vinho e fala, Manuel, qual é o melhor? E aí, qual é a sua resposta? Não, eu vou para 2 pontos, né? Que parecem antagônicos, mas que não. Eu acho que sim, a diversidade, o gosto pessoal é das coisas mais importantes na vida em relação a tudo. Mas, ao mesmo tempo, essa história assim, o melhor é que eu gosto, tá, mas vale a pena você se preocupar, procurar tentar compreender melhor. Vale para qualquer coisa. Eu fiz curso de História da Arte, depois do curso, eu apreciei muito melhor. Então, quando eu via para museus. Sim. Então, eu acho que aprender é para aprender o diverso, né? A qualidade de tudo, mesmo tendo gosto próprio, vale para você ser mais abrangente, aquilo que eu já citei aqui. E para ter mais prazer, inclusive. E até para descobrir aquilo que realmente você gosta. Porque a gente engana, eu estou sendo um pouco filosófico, mas é verdade. A gente se ilude na vida. Todo mundo fala assim, bom é isso, o carro é esse. Não, pera. Depois a gente começa, quando aprende alguma coisa... A selecionar. Exatamente. Eu acho que a gente seleciona, mas eu acho que sempre sem deixar e até de rever o que gosta. Sim. E até de rever. Eu mesmo mudo de opinião, ainda hoje, em relação a vinhos. É verdade. Enfim, então acho que essa é uma conversa muito ampla, mas que acho que é através da experiência e, claro, de uma certa técnica, vamos dizer assim. Sem querer ser chato, mas de tudo que é um pouco técnico. É estudo, né? Tudo, na advocacia. Tem a dúvida que você precisa ter um pouco de base. Então, procurar entender o porquê tudo isso que a gente falou hoje, de tanino, de acidez, de harmonia dentro do próprio vinho, fazer com que você conheça mais e, a partir daí, tenha mais prazer. Exatamente. Sobretudo, mais prazer. Dando a volta. Vamos fazer um brinde? Isso aí. Vamos, um brinde. Aí, todos em casa. Obrigada. Saúde. Muito obrigado. André, obrigado a todos. Saúde. A todos. A todos que nos assistiram. Acho que essa experiência foi realmente incrível para mim estar ao lado de vocês, com o André participando também. E essa história da que a gente pode buscar sempre conhecimento e que nunca é pouco, né? E nunca é suficiente. Nunca. Acho que do mesmo jeito que na advocacia a gente tem que estar estudando, se preparando, mudar a lei, volta a lei, agora tem reforma tributária, vai mudar tudo de novo e tal. A gente tem, do mesmo jeito, muda as regras das regiões de vinho. Toda hora muda também. Né? Então, muda a uva que é plantada naquela região. Aí aquela denominação agora que chamava Chablis, Isso, aí virou Chablis, virou não sei o quê, virou aí agora criou uma outra região. Então, isso é uma ciência, né? Óbvio, e tem leis e códigos tão rígidos quanto a advocacia, o mundo do vinho, porque o vinho, para ser chamado de Puligny Montrachet, ou para ser chamado de Montepulciano, ou para ser Chablis, ou para ser, enfim, qualquer que seja a classificação, a denominação de origem dele, a classificação, ele tem que atender regras. Então, até o mundo do vinho precisa de advogado dentro das vinícolas. E tem falando em lei... É verdade. Falando em lei, tem a lei da natureza. Então, que essa é cruel. Essa é cruel e ela é quem vai definir muitas vezes a qualidade do vinho. É isso. Antes de nos preparar, enquanto aguardávamos aqui para começar, e o Edgar falava dos 4 componentes do terroir, né? E ele fala que o único que
a gente não controla, né, é o clima, que é a lei da natureza, Exato. né, Edgar? E aí tem o segredo do enólogo é tentar Do trabalhar com viticultor, o do enólogo, viticultor, né? é trabalhar com as outras, aquilo que é possível, Com as as escolhas. escolhas, né, para fazer o vinho ser o melhor de todos. Mas a gente está no avançado da hora, o combinado era realmente irmos até às 8. Eu queria fazer closing remarks aí, ó, as últimas palavras de cada um de vocês. A mim fica o agradecimento grande, não só de quem está em casa acompanhando, mas de ter esse trio espetacular, falando de vinho e degustando com a gente aqui, com os associados, e nesse mês da advocacia importante. E aí começo por aquele que ficou no Rio Grande do Sul. André, conta para a gente, faz as suas considerações finais, e já deixo também, em nome da associação, o nosso muito obrigado pela Concept Wine, pelo trabalho teu de fazer todo esse delivery dos vinhos e permitir toda essa história acontecer. Pessoal, a gente, como Concept Wine, eu como André, a gente só tem a agradecer, né? Logicamente é um prazer a gente estar aqui, já repassando para vocês os diversos parabéns que o pessoal está postando para a gente. O meu muito obrigado a todos os participantes. Sem eles não teria o evento, naturalmente. A gente tem que agradecer todos esses mais de 80 pessoas que estavam na sala, que estavam aqui valorizando o evento, que se tivéssemos só nós 4 na sala não ia adiantar nada, né? Nós temos que lembrar que, graças a essas 80 pessoas que estavam aqui conosco, foi possível a gente conseguir fazer com que esse evento fosse realizado. A gente está sempre à disposição, se alguém quiser nos procurar na Concept Wine, tem o site conceptwine.com.br, manda dúvidas, perguntas, vai ser sempre um prazer a gente poder colaborar. Manuel, um prazer estar aqui com você, muito obrigado, espero reencontrá-los em breve. Silvia, obrigado pela oportunidade. E o Edgar, essa semana a gente já se encontra, que a gente já está com curso em Flores da Cunha semana que vem. Eu deixo uma boa noite a todos e aproveitem bastante o vinho brasileiro. Obrigada, André, muito obrigada. Obrigado, André. Edgar. Da mesma forma, quero agradecer ao André por toda a organização, sempre impecável. Ele é muito minucioso, né? Então, que fez com que todo mundo recebesse esse kit de forma perfeita. Queria agradecer ao Manuel, um prazer enorme estar aqui do lado dele, também podendo trocar uma ideia, né? Um profissional reconhecido não só no Brasil, mas mundialmente. Para mim é uma honra estar aqui, né? Com um grandíssimo sommelier e dessa grandíssima casa, então, principalmente. Agradecer a Silvia, da ASP, e não só a Silvia, mas toda a equipe que incansavelmente colaborou comigo e com o André, com a Concept Wine, para fazer com que todas essas pessoas que estavam aí degustando conosco pudessem receber em casa o kit e organizar toda essa degustação, que realmente as pessoas que estão em casa não estão vendo o que tem atrás, na frente de nós aqui. É praticamente um jornal nacional, né? Então, eu fico muito orgulhoso, um prazer estar aqui e muito obrigado. Obrigada, Edgar. Vamos Manuel lá. Beato. Bom, fazer um agradecimento a todos, vai geral, como vocês já fizeram, sem falar particularmente de cada um, mas imensamente agradecido pelo convite, todos vocês, André, Edgar, Silvia, a todos que acompanham. Mas eu acho que a mensagem que eu vou passar agora, que eu pensei nesse momento em relação à troca ao bate-bola, vinho e advocacia, ao direito, né? É que eu acho que se existe um conceito ou uma invenção das mais importantes dos últimos séculos, aí é a democracia. E sem vinho, sem advogado, não tem democracia. No chance. É isso. Obrigada, Manuel. Um brinde, um brinde, Obrigado. um brinde, um brinde. Saúde. Obrigada. Tchim. Saúde, André. Brindes e Viva. Saúde a abraços, todos que beijos. estão em Saúde, casa saúde a também. todos. Antes de concluir aí, o Manuel deixou sua bolinha pingando e daí não podia deixar de falar. 11 de agosto nós iniciamos e foi um dia muito importante. Tivemos lá a palestra do querido amigo José Roberto Castro Neves, falando que ele tem um livro chamado Como os Advogados Salvaram o Mundo, que é bem interessante, mas ele faz uma retrospectiva desde os romanos até os dias de hoje e todos os momentos que houve, né? Todo o aprimoramento da civilização, né? Desde as ordenações, né? Das codificações,
Revolução Francesa, Revolução Americana, enfim, que você tem a participação do advogado como aquele instrumento, como aquela ferramenta, como aquele motor para permitir que a sociedade se transforme, né? Aquele bastião que defende os direitos das pessoas, dos homens, os direitos das mulheres, enfim. Então, acho que terminamos efetivamente esta noite, essa degustação muito especial, para mim muito cara, né? Como eu disse no início, o mundo do vinho me encanta. Eu sou uma advogada que ama vinho e bebo vinho e consumo bastante mesmo. Querido amigo Manuel Beato, obrigada por nos receber aqui no Fazano, por propiciar esse momento. Agradecer ao Fazano. Também, isso. Agradecer ao Fazano por sediar esse encontro. Edgar, que veio lá de Flores da Cunha, com os vinhos, para estar aqui nesse momento especial. André, que nos acompanhou também, nos ajudou no apoio aí com todos que estavam logados. A todos e todas que participaram e nos ouviram, agradecer à equipe da ASP mesmo, a equipe do educacional, do marketing, ao time de técnicos, que trabalham realmente incansavelmente, e eu, como diretora cultural, tenho uma grande participação de dar trabalho para eles, de fazer as coisas acontecerem incansavelmente, mas eu só tenho a alegria de receber esse feedback e saber que as coisas fluem, são tão boas assim, e que acontecem com grande êxito. Fechar essa noite de degustação, desejando a todos vocês uma excelente noite, pedir ou sugerir e dizer que aqueles que queiram ainda participar das atividades do mês da advocacia, entre lá no site novamente, mêsdaadvocacia.asp.org.br. Amanhã vamos ter uma live muito interessante com uma escultora trabalhando no tato do direito, como é que a gente faz isso acontecer, qual é a relação do sentido do tato com o mundo do direito. Semana que vem ainda temos paladar e visão, na divisão falando muito de visual law, essas mudanças do marketing jurídico, o que os advogados podem fazer, não podem fazer. E na sexta-feira, a nossa querida presidente Viviane Girardi, nosso ex-presidente Renato Cury, junto com o Cagé, lá do César, fazendo essa composição do paladar, cozinha, receita, planejamento estratégico, que eu tenho certeza que todos vão adorar. Lembrando ainda importante, e ainda estão abertas as inscrições, né, para participar do processo seletivo da nossa pós-graduação em Direito Civil, junto com a Faculdade de Direito Largo São Francisco, a Universidade de São Paulo. Vale a pena participar, o curso está incrível. E, além de tudo, toda a nossa grade do mês da advocacia, que vale a pena olhar, cuidar e se inscrever. Então, fica aqui o meu muito obrigado, Manuel, time, André, Edgar, obrigado. E uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Saúde. Boa noite. Boa noite. Saúde. Tchim, tchim.